seja muito bem-vindo ao Dual Conecta. Eu sou o Rodolfo, um dos sócios da Dualcom, e junto com meu colega aqui, o Renan, o nosso CTO, né, a gente traz amigos, parceiros, né, para as entrevistas dos mais diversos assuntos. E hoje a gente tem uma novidade, né? Estamos na nossa casa, né? Em vez de estar no estúdio da Nexus, hoje a Nexus trouxe o estúdio até nós, né, na nossa casa, na Hub, né? E Renan, quem é o nosso entrevistado de hoje? Hoje nós temos um parceiro nosso e nós vamos falar só de tecnologia hoje. Só? Hoje o foco vai ser tecnologia, segurança da tecnologia. E só voltando, nós estamos na Hub por um grande motivo, né, Rodolfo? Com certeza. Porque amanhã nós vamos ter um evento de 25 anos, né, onde nós vamos receber nossos clientes, nossos parceiros aqui no prédio. E hoje nós estamos com o convidado Luiz Henrique Coelho, que ele é gerente de produtos da Society. Então nós vamos falar de todos os produtos de tecnologia, de segurança, DLP, antivírus, Sandmark, EDR. Ele vai trazer um pouquinho de cada coisa para nós. É isso. Então, por favor, Luiz, se Renan, apresente. antes que eu esqueça. Antes. Cara, deixa eu dar o presente pra ele, né? Senão depois a gente leva embora esse Senão a presente gente leva nosso. embora junto, né? Luiz, bem-vindo, tá? A gente tem uma pequena lembrança, tá? Muito obrigado. Tá bom? Fala, Rodolfo. Tudo bem? Primeiro, parabéns pelos 25 anos. Obrigado, da cara. Dualcom. Vou deixar aqui no cantinho para não atrapalhar a gente. Calma aí, deixa eu só ver o que é. Vou fazer cara de surpresa porque eu já sabia o que é. Mas o café... Ah, mas você não tinha falado do bombonzinho. O bombonzinho eu não tinha visto ainda. A surpresa era o bombonzinho. Sim, aí. Ah, rapaz, aí sim. Muito obrigado, hein? De nada, seja bem-vindo, tá, Luiz? Obrigado, pessoal. Obrigado pela parceria. Primeiro, né, o Luiz veio de longe, né? Veio, não, nós importamos ele. Né? Importamos o nosso convidado. Sim, é o convidado importado hoje. Importante e importado, tá vendo? Duas coisas. Né? Não, mas primeiro um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo evento que a gente vai fazer amanhã, de 25 anos. A gente sabe como é difícil criar uma empresa, né? E manter essa empresa durante tanto tempo. Então, parabéns e que possamos fazer um belo evento amanhã também. Ah, com certeza, cara. A expectativa é alta. Inclusive, ele veio para dar palestra amanhã também, Sim. né? Isso. Vai ser um dos palestrantes. Não, ele veio pra trabalhar. Para trabalhar. Pra trabalhar. Não, mas agora é 1h30, pelo menos, só para descansar agora. Só relaxar. Tá bom. Tá. Luiz, fique à vontade, se apresente, conte um pouco da tua história, fale um pouco da Society. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Eu me chamo Luiz Coelho. Eu trabalho na área de cibersegurança já há 11 anos, né? Pareço novinho, a carcaça não ajuda, mas eu tenho só 32 anos só. Então sou novinho, nasci em 92, né? Então tenho aí já 11 anos de experiência na área de cyber, mas trabalho com tecnologia há pelo menos 15, né? Mais ou menos 15, 16 anos que eu já trabalho com TI, né? E na área de cyber já há 11 anos, né? Eu trabalho na Society. Na Society somos parceiros de vocês já há bastante tempo. Né? Nos conhecemos no Secops de 2023, faz 2 anos. Faz 2 anos que se conheciam pessoalmente, né? Exato, no Secops de 2023 ali nos conhecemos. E aí começamos a trabalhar junto com vocês, mas hoje a Society... Eu trabalho na Society desde 2020, então faz 5 anos já que eu já estou na Society, mas eu conheço a Society mesmo desde 2014, né? Que foi quando eu entrei na E7, que é um dos pontos que a gente vai falar. E quando eu entrei na E7, a Society já era distribuidora E7, eu fiz amizade com a Patrícia, que é a dona da Society, a gente começou a conversar, sempre tivemos uma amizade muito próxima, depois fiquei ainda 4 anos na E7, fui para alguns concorrentes da vida e em 2020 eu voltei aqui para a Society, já estando há 5 anos aqui na Society de novo, né? E trabalho na Society já há 5 anos, sou o gerente de produtos, faço parte, gerencio aí algumas soluções que a gente vai falar também aqui no podcast de hoje. Bacana, bacana. Para quem não sabe, né, a Society é um distribuidor exclusivo para a parte de segurança, né? Exato. Vocês têm um portfólio bem completo da parte de segurança, né? É um parceiro nosso já de um bom tempo. E é legal, uma coisa que eu gosto na Society é que a gente vai atrás de produtos no exterior ou até dentro do Brasil, mas é um processo seletivo muito forte que a gente faz. Então a gente escolhe um produto, poxa, gostamos desse fabricante, vamos entender como ele funciona, vamos entender o programa de canais, o que ele faz. Comercialmente é interessante para o Brasil? Vamos trazer esse cara, vamos testar ele dentro de casa, instalamos dentro de casa, a solução é boa mesmo, vamos avançar. E aí a gente só avança, a gente só fecha a parceria, mesmo depois que a gente já testou tecnicamente, que comercialmente a gente viu que é viável, que tem a adequação no Brasil, que os parceiros vão gostar. E aí sim a gente põe para rodar essa nova parceria, né? Hoje a gente tem 6 fabricantes que a gente trabalha. 6 fabricantes. E um portfólio mais ou menos quantos produtos? Porque tem fabricantes que têm mais de um produto, né? Com certeza. Cara, olha, é 7 nível de produtos.
Eu não vou lembrar assim todos de cabeça, mas a E7 tem pelo menos 5, 6 bundles diferentes, a Safetica tem mais 2, então eu colocaria ali que a gente tem uns 20, 25 produtos ali para ofertar. Eu acho que hoje as empresas elas estão muito preocupadas com a parte de segurança, né, Rodolfo? Acho que hoje cada vez mais a gente tem visto essa preocupação e as pessoas estão vindo atrás de ferramentas de segurança e nós, como empresa de TI, estamos preparados também, né, para poder oferecer sempre a melhor solução para oferecer essa segurança para a empresa, né? Eu queria que tu falasse um pouco das soluções da Society, Luiz. Eu sei que tu tem o Sandmark, tem o E7, tem o DLP. Então, que tu possa falar um pouco de cada ferramenta que vocês têm para oferecer. E é legal você falar sobre isso, né? Porque é um desafio que a gente tem aqui no Brasil, né? Infelizmente, aqui no Brasil, as empresas veem a parte de segurança muito como um custo, Sim, né? sim. Não veem como um investimento. Isso, deixa eu até aproveitar esse gancho ali. A gente trabalha muito com o cliente, né? Então, normalmente eu faço a área comercial, sempre da empresa, mas eu tô notando que já tem uma mudança de cultura, né? Está cada vez mais fácil da gente falar sobre segurança dentro das empresas, sabe, Luiz? Né? Antigamente era muito mais difícil. E a gente pode ver para os nossos clientes, né? Se Sim. tu falar 10 anos Sim. atrás de segurança dos nossos clientes, eles não tinham essa preocupação Não de tinha. ataque, de Não perda tinha. de dados, de Não criptografia de dados. Não tinha. Não tinha. É que como é que a água começou a bater, né? Essa é a verdade. Né? Então, os clientes começaram a ficar sabendo de amigos ou de parceiros de negócio que sofreram algum incidente de segurança. Daí ficou mais fácil, Luiz, sabe? Então, desculpa, esse era o parênteses que eu queria abrir, Não mesmo. né? Que às vezes o pessoal encara o mês somente como um custo, né? Mas eles já olham com uma diferença já, né? E já se preocupam, né? Sabe, é o custo, vai ter um investimento daqui, não, mas eu preciso, né? Eu preciso porque é importante para tocar o meu negócio, né? Exato. E assim como eles veem que a tecnologia tem investido, tem inovado, e aí a gente pode dar diversos exemplos na área da saúde, que tem inovado muito, tem trazido novidades. Poxa, o pessoal criou uma vacina para o Covid em menos de um ano. Então, assim, a saúde tem inovado, a tecnologia tem inovado, mas infelizmente os criminosos também têm inovado, né? E esse é um ponto muito ruim para a gente, porque poxa, o criminoso, eu lembro até hoje, tinha um ransomware que foi já faz uns 7, 8 anos já faz algum tempo já. Mas tinha um ransomware, quando você era infectado por um ransomware, qual era o seu problema? Qual era sua dúvida? Que você tinha que pagar esse resgate e você não sabia se o cara ia liberar para você ou não esse resgate. Ou seja, era um custo que você tinha que pagar, né? Um sequestro de dados, né? Um ransomware. Então você pagava esse sequestro e você não sabia se esse cara ia retornar para você ou não. E o que os criminosos fizeram? Eles começaram a pensar, putz, é verdade, o cara tem essa desconfiança. Então o que o criminoso começou a fazer? Ele falou, cara, eu sequestrei seus dados, mas dos seus dados eu te libero 3. Escolhe 3 que eu te libero, eu te mando esses 3 para você confiar em mim, para eu garantir que eu vou te devolver, e aí depois que você pagar eu te libero o resto. Aí beleza, aí o pessoal ia lá e confiava e liberava o resto. Mas, ou seja, os criminosos foram ficando espertos, os criminosos são muito inteligentes, infelizmente. Né? Mas isso, só abrindo um parênteses, isso é aquela vez que a gente comentou, né, Rodolfo, que a gente teve um caso que um cliente veio até nós, porque tinha tido os dados criptografados e pediu nossa ajuda, e a gente né, ajudou. O Rodolfo acho que pode contar até melhor a história depois, mas a gente teve que pagar os Bitcoin Teve um caso pro sequestrador, né, que o cliente chegou até nós e pedindo ajuda para nós. Um cliente novo naquela época. E eu fui atrás, comecei a fazer perguntas, né? Eu entrei em contato com o gestor da TI, né? Que era o cara que fazia o sistema. Né? Então ele não era gestor de TI, ele fazia o sistema. Aí eu perguntei para ele, cara, preciso do backup, né? Não tem, a gente olhou aqui, né? A gente até tentou fazer um decrypt dos arquivos, não conseguimos. E ele me disse, Rodolfo, não tem um backup. Não, e a gente falou, né? Isso é a ética deles, né? A ética do crime, digamos assim, né? Porque todo mundo tinha esse receio de pagar e não ter os dados de volta, né? Exatamente. Mas isso queimaria até a imagem deles, digamos assim, né? Então, num eventual sequestro de dados que eles não devolvessem, não desse a chave da descriptografia, né? Ninguém mais ia pagar, né? Exatamente, queimaria a reputação deles, né? Então, eles têm que devolver, né? Então eles devolveram, então até foi feito o pagamento, devolveram. Eu acho que foi até um processo rápido, né? Um processo fácil, não? Demorou, cara. Foi 1,5 mais ou menos, né? E o cliente realmente sofreu muito, porque ele ficou 100% parado, né? Nessa época. Ele dependia 100% do sistema dele e da base dele, né? Ele não tinha como trabalhar, né? E ficou 1,5.
parado. Semana e meia sem trabalho. Imagina o prejuízo, hein? Mas eu acho que depois do pagamento ele logo liberou a chave, né, Rodolfo? Acho que depois que foi decidido fazer o... Eu não fiquei com um pouco de receio, né? Não foi Não foi tão assim, simples não assim. foi. Eu não me lembro Demorou uns 2, 3 dias até vir tudo. E é loucura a gente pensar, porque isso virou um mercado, né? Porque assim, Virou. a gente tem que tomar cuidado. O criminoso tem que tomar cuidado, porque ele também não pode só roubar os dados e não devolver, porque senão ele perde credibilidade e não consegue mais fazer nada. Nós, de certa forma, nós não podemos pagar por isso. Eu até entendo, claro, poxa, Luiz, se eu não pagar, eu vou perder todos os meus dados. Mas se a gente paga, a gente está investindo no crime organizado, de certa forma. De certa forma. Então, assim, é um mercado que fica meio difícil, né? Eles têm um lado, a gente tem o nosso e, poxa, é difícil achar um equilíbrio ali, né? Ali foi uma situação de extremo, né? Extremo. Porque não tinha backup, né? Não tinha backup. Quando esse cliente chegou até nós, ele não tinha backup, né? Porque é a primeira solução é recuperar um backup nesses casos, né? E ali não tinha outra coisa a não ser fazer o pagamento do resgate ou correr o risco de fechar a empresa, né? Ou começar do zero. Teria que começar tudo do zero, O né? cliente me confessou, ele disse, se você não conseguir voltar, fecha a empresa. Simples assim. Pois é. Né? Ele não ia conseguir dar a volta, né, com tudo lá. E é uma empresa que trabalhava com prazos, né, muito bem definidos. Né? E é por isso que a gente fala também de investir, porque a segurança é um investimento. Esse caso é um caso simples, ele poderia ter uma solução ali que ele pagasse, sei lá, que ele pagasse caro, 20 mil reais. Pô, 20 mil reais para estar protegido, ele estaria ali seguro. Agora ele teve que pagar, sei lá, quanto que custou isso em Bitcoin ali na época. Eu não vou acabar divulgando, mas foi um valor bastante expressivo. Tá? Então foi um valor bastante expressivo que ele teve que pagar pro atacante, né? Mas o fator, o cagaço, o medo, assim, foi grande. E se não pagasse, pô, custava a empresa inteira, né? Custava a empresa 20 mil reais perto da empresa inteira? Pô, Nossa. não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Não tem nem comparação mesmo. Mas infelizmente é algo que acontece bastante, né? E tem várias soluções, né? Foi importante o Renan falar porque nós hoje temos várias soluções do mercado que fazem coisas diferentes. Eu não sei se vocês lembram, né? Mas teve uma época de um ransomware chamado WannaCry. Não sei se vocês lembram. Isso foi em 2017. Sim, é os primeiros ali que Foi pesado, né? Que parou o hospital de câncer de Barretos aqui no Brasil, parou a Telefônica na Espanha, foi caótico, né? E foi engraçado ver porque depois a gente fez uma análise, né, para entender, cara, o que foi esse WannaCry, né? E a gente foi descobrindo que esse WannaCry ele foi um ransomware, lógico, mas que ele teve o seu ápice em maio, junho de 2017 e ele explorava uma falha do próprio Windows na época. Só que o Windows já tinha corrigido essa falha em março de 2017. Ou seja, quem teve problema com a WannaCry eram empresas que não se atualizavam há pelo menos 2 meses. Quem estava atualizado não teve problema nenhum. Não teve problema nenhum, né? né? Então, assim, hoje nós temos soluções que, poxa, visam atualizar os sistemas automaticamente para você, porque a gente sabe que no Brasil a gente tem uma estrutura diferente do resto do mundo, né? A maioria das empresas do Brasil tem uma área gigante comercial, tem uma área gigante de marketing para evoluir a empresa e tem 2, 3 técnicos, né? Quando tem, né? Então, assim, você fazer esse gerenciamento da área técnica é muito difícil. Você tem que parar o cara, o único cara que você tem para ir lá e atualizar as máquinas é muito difícil. Você ter o único cara e fazer toda a gestão de uma solução de segurança é difícil. Então, esse é um desafio que a gente tem, né? Então, hoje a ideia das soluções, e a gente vai falar muito sobre isso também, é automatizar essas ações, né? Automatizar o que a equipe técnica precisa fazer. Hoje nós já temos inteligência artificial, então a gente vai falar bastante sobre isso. A IA está aí para ajudar a gente, né? A IA ela é muito perigosa, mas ela é muito boa. É a internet, né? A internet Sim. é assim também, né? Ela é muito boa, mas é muito perigosa. Então a IA ela veio para ajudar, né? Nós da área de cibersegurança nós sabemos, a IA veio para ajudar a gente também a fazer essa gestão, automatizar algumas ações que uma empresa pequena, por exemplo, já não teria braço técnico para fazer. Não tem, dá muito trabalho. E a gente bate muito nessa tecla, né, Bate. da automatização. né? Automatização. Mas, inclusive, a gente tem nosso painel de gestão dos nossos clientes, dos dispositivos. Um dos primeiros itens, né, é a gestão de atualização de patch correção. Né? E é o básico, sabe Luiz? É o básico que tem que ser feito. Sim. Tem que ser feito nisso, né? Desculpa, Eu até antes, tu viu que eu abri um parênteses, né? A gente fala sobre os produtos, eu abri um parênteses e a gente não fechou ele ainda, né? Não, a gente deixou ele aberto esse parênteses. Eu não sei se tu vai querer retomar agora também a questão dos produtos, não acho? Eu acho, Então, né? Vou retomar os produtos que a Vamos gente... falar, assim, a gente tem vários produtos, né? Eu acho que a gente pode falar em tópicos. A gente começou a falar um pouquinho sobre ransomware, então podemos até aproveitar o gancho para falar sobre o endpoint, para falar Sim, sobre o perfeito. antivírus, né? Que hoje, né? Qual que é o futuro? Qual que é a tendência, né? O que a gente vê?
Até pouco tempo atrás, o antivírus tradicional ele já era suficiente para vocês. Por quê? Poxa, a gente vai lá, vai ter uma proteção, você só instala, é fácil, não gerencia. Começou a ficar mais difícil, os criminosos começaram a se evoluir, começaram a se destacar, criar coisas para fugir daqueles sistemas padrões, né? Quando a gente para pensar num antivírus tradicional, poxa, o que ele é? Ele é uma blacklist, ou seja, uma lista que ele já sabe de coisas maliciosas, né? Que ele vai fazer esse bloqueio, e aí ele tem ali uma certa inteligência para detectar, olha, se esse arquivo, se esse processo agir dessa maneira, eu entendo que isso é estranho e eu vou fazer algum tipo de bloqueio. Na teoria, é assim que um endpoint, um antivírus funciona. Só que os criminosos fizeram, poxa, então se ele sabe que eu vou fazer assim, eu vou fazer por outro caminho. E aí eu vou burlar o sistema do antivírus. E aí isso já ficou mais difícil. Então, poxa, hoje em dia o antivírus ele é super importante? Né? Até alguns anos atrás eu escutava falar muito, o antivírus tradicional vai parar de funcionar, não vai ser mais importante. Vai, claro que vai. Porque os vírus de 1990 continuam aí, né, na rede. Então, poxa, tem que ter alguém protegendo contra isso, né? Eu tive um cliente esses dias que ele foi infectado, ele não tinha nenhuma solução de antivírus, e ele foi infectado por um vírus de 2016. E a gente está em 2025, um vírus que foi criado 9 anos atrás. Mas estava ali, o cara foi infectado, né? Então, assim, o antivírus tradicional ele não vai morrer, não é que ele vai morrer, mas ele precisa ser aprimorado com outras soluções, né, para a gente fazer. Uma dessas soluções a gente já falou, a gestão de patches. Hoje o antivírus ele não pode só proteger a máquina, ele tem que garantir que os sistemas estejam atualizados, ele tem que te dar informação para isso. Então hoje a maioria das soluções já tem um inventário de hardware e software, você utiliza ele como uma espécie de RMM, ou seja, para fazer gestão de endpoints. Poxa, preciso mexer na máquina do Rodolfo, eu não preciso ir mais na máquina do Rodolfo fisicamente para fazer isso. Eu vou lá remotamente, faço um acesso remoto, poxa, só tenho que parar um serviço na máquina do Rodolfo, pelo endpoint eu consigo fazer. Então a ideia dos endpoints é facilitar toda essa ação, né? Proteger obviamente a máquina, mas te dar toda uma gestão. E aí nisso entra a parte do XDR e do EDR, né? Que é uma parte legal, uma parte importante da gente destacar, porque é justamente a análise. Por exemplo, Rodolfo, se eu fosse perguntar qual que é a diferença de um EDR para um XDR, o que você explicaria aí, Rodolfo? Olha, é uma pergunta difícil aí, ó. Difícil. Pergunta de faculdade. Hoje a questão do EDR já é a questão de detectar anomalias, né? Não só baseado em tabela, né? E o importante é fazer o rastreamento, né? Da onde começou todo o início do ataque, porque às vezes o ataque que a gente percebe não é um único ponto. Exato. Né? Ele começa numa estação, depois vai para outra, e a estação ela mexe dentro de um arquivo executável, depois mexe no arquivo de configuração, mexe no registro, para depois começar a fazer o ataque. E o EDR traz tudo isso. Exato. E a maioria dessas ações que você falou, se você reparou, não são ações maliciosas. Não, o cara fazer uma alteração não. no registro, o cara baixar um executável, isso não é malicioso. Então o endpoint, por exemplo, já não detectaria esse tipo de informação, né? E aí que entra a importância do EDR, né? Eu gosto de fazer uma análise, porque, por exemplo, como é que você explicaria isso para uma pessoa que não é técnica, Rodolfo? Como é que você explica essas anomalias aí? É difícil. É difícil, né? E principalmente às vezes que eu estou mais na linha comercial, é difícil explicar, não tecnicamente, né? Então eu procuro ser o mais simplista possível, né? Dizendo, cara, a gente procura detectar anomalias dentro da máquina que foge do padrão de uso. Né? Essa é a função do EDR e do XDR. Né? Não é só fazer um depara, que é a base do antivírus, que é a tabela de arquivos maliciosos, que são os hashes maliciosos, né? Exato. Mas eu gosto de trazer para o mundo ideal. Eu acho que na área de TI, uma coisa que a gente tem que pegar é a didática, como que a gente explica as coisas, né? E eu particularmente gosto de trabalhar com essas didáticas, de trazer para o mundo real, né? Por exemplo, vou brincar com você agora, Renan. Como é que você explicaria qual que é a função de um painel do avião, por exemplo? Para que serve o painel do avião ali? Mas aí tu tá me pegando. Só vem com pergunta difícil, né? Nossa, agora. Para mim, o painel ele serve para, né, ajudar, acho que o piloto a estar ciente da altura que ele tá, velocidade que ele tá, né, quantos pés ele tá. Pressão interna, temperatura das asas e um monte de coisa. Trazer todas as informações necessárias para o voo, né? Exato. Mas aí uma pergunta fácil agora. Dá para voar sem painel? Não, claro que não. Olha, se o piloto for bom, né? Então, exato. Daqui a pouco, né? Na teoria, essa é a ideia, porque eu costumo comparar o EDR, o XDR, justamente com esse painel do avião, né? Por quê? Muito obrigado. Porque o painel do avião não é que ele é obrigatório, né? Existe como voar sem painel. Dá para voar. Antigamente voava sem painéis, né? E aí era tudo ali confiando no piloto. Ali, interior de São Paulo ainda tem bastante coisa disso. Ali um aviãozinho que vai planando, vai subindo aos pouquinhos e que voa sem painel. Não recomendo, é meio assustador, tá? Mas dá para voar sem painel. Só que, ou seja, não é o painel do avião que faz o avião voar.
O EDR eu falo a mesma coisa. O EDR é ele que vai proteger a máquina? Não. Quem vai proteger a máquina é o endpoint, é a criptografia, é o MFA, é uma sandbox, é uma solução anti-ransomware, tudo isso que vai proteger a máquina. Mas o EDR ele é muito importante? É, assim como é o painel do avião. A ideia dele é te dar essa informação, é te dar essa visibilidade. Poxa, da mesma forma que no painel do avião, eu posso voar sem, só que se eu voar com o painel, eu vou saber quantos pés de altura, se realmente as asas ali não estão congelando nessa época de frio, a pressão interna e tal, tudo isso é importante saber. Eu poderia voar sem saber, mas é importante saber. O EDR é a mesma coisa. Eu posso configurar o meu ambiente sem o EDR. Mas, poxa, se eu souber o que está acontecendo, se eu tiver mais informação, melhor ainda para mim, né? Então, a ideia do EDR é justamente dar essa informação a mais, né? E aí eu gosto também de dar uma outra síntese, né? Se você for infectado hoje, né? Poxa, Luiz, fui infectado por um ransom, né? Tive ali a infelicidade de ser infectado hoje. O que o antivírus vai te dar de informação? Ele vai falar, olha, você foi infectado, o antivírus, sei lá, conseguiu detectar e moveu para a quarentena e veio desse arquivo, desse executável. Acabou. Essa é a informação que o antivírus vai te trazer. Uma solução de EDR, não. Aí você vai ter muito mais informação. Ele vai realmente te explicar, olha, você realmente foi infectado por um ransomware, o antivírus realmente moveu para a quarentena desse arquivo aqui. Mas vamos lá, eu dei uma olhada aqui, eu vi que outras 20 máquinas do meu parque tiveram contato com essa mesma ameaça. A primeira máquina, a máquina raiz, né, a origem do problema, foi a máquina da Andrea do financeiro, que baixou esse executável. Esse executável tentando alterar 3 linhas de registro do Windows, tentou baixar 2 DLLs, e por aí vai. Ou seja, o EDR vai te dar muito mais informação do que o endpoint, né? Por isso que é importante você ter um EDR. Mas, da mesma forma, ele também não é para todas as empresas. Poxa, Luiz, eu sou uma empresa de um técnico só. Eu preciso de um painel de avião para um técnico só? Gerenciar? Depende. Se for uma empresa grande que é importante para ela, tudo bem. Vai treinar o técnico, vai capacitar, tudo bem. Só que é menos importante. Agora, poxa, pegar uma empresa estatal gigante, aí sim, aí eu preciso ter uma ideia, porque eu preciso ter essa informação, né? Não consegue ter a visibilidade toda que precisa, né? Exatamente. Sozinho não consegue. E você vai ter informação muito cru, digamos assim, né? E aí com essa informação você não vai conseguir desenvolver, você não vai chegar na origem do problema. Tu sabe, assim, que me preocupa um pouco mais nessa questão de segurança, assim, que a gente está cada vez com ambientes mais complexos, né? Então, antigamente, o usuário rodava menos aplicativos, né? Muito menos. Né? Então, hoje em dia, o usuário está com 5, 6, 10 aplicativos ao mesmo tempo, simultaneamente, né? E de formas cada vez mais diversas aplicativos, né? Seja uma parte e-mail, um Outlook, uma planilha de Excel aberta, 2, 3 sites abertos, um Chrome, daí tem mais o CRM aberto também, ainda mais. A gente tem o nosso painel aqui, a gente tem, na nossa sala, a gente tem 4 painéis de monitoramento, né? Para monitorar os nossos clientes. E cada painel com uma função específica. Exato. Volta e meia, olha assim, cara, vou ter que botar mais. Uma solução hoje só já não te compensa, já não resolve todos os seus problemas, Não resolve só resolve uma as parte, né? E foi uma coisa importante que falou antes ali, sim, que nos deu para captar. A segurança são camadas, né? Não é porque tu tá com uma camada acima que tu tem que esquecer a camada de baixo, né? Então, tu vai elevando sempre as camadas, né? Falou um pouco agora do E7, né? O E7 evoluiu ontem mesmo, a gente estava conversando, né, com um cliente, a gente estava lá e evoluiu bastante a ferramenta, né? Tu falou que o E7 já faz um pouco da parte de gestão, ele faz da parte de EDR, XDR dele, né? E também ontem a gente comentou da parte do Ransomware Remediation, né? Exato. Tu consegue conversar um pouco mais, detalhar um pouquinho mais? A ideia de uma solução de endpoint, ou seja, a ideia da E7 de fato, é que você não seja infectado, né? Então, essa é a premissa original. Sim. Só que nenhuma solução é 100% garantida. Poxa, não é que eu vou comprar essa solução, cara, eu nunca mais vou ter problema. Não, você vai ter 99% de chance a menos de ter problema. Só que tem 1% ali que a gente não consegue controlar, né? Por exemplo, a gente vai falar daqui a pouquinho também de DLP, de prevenção de vazamento de dados. Eu consigo impedir que o cara não tire um arquivo da empresa? Consigo 99%. Na pior das hipóteses, o cara vai pegar um papel, uma caneta e vai tirar o arquivo. Vai bater uma foto. Vai bater uma foto. Então, assim, nenhuma solução chega em 100%, né? Então, a E7, pensando nisso, o que ela criou? Ela criou uma solução que chama Ransomware Remediation, né? Ou remediação anti-ransomware, né, em português. Onde a ideia é simples. Olha, eu não quero que você seja infectado. Mas e se você for infectado por um ransomware, ou seja, se você tiver os seus arquivos criptografados, eu vou rapidamente analisar esses arquivos, eu vou fazer um backup desses arquivos, de forma que, poxa, fui infectado.
Beleza, não tem problema, a gente vai limpar esse ransomware para você e vai devolver os seus arquivos, vai restaurar esse backup. Então, é uma cópia de segurança que a E7 faz numa nuvem da E7, porque também, poxa, Luiz, existem outros concorrentes, outras soluções que fazem esse backup no shadow copy do Windows. Só que a primeira coisa que o ransomware faz quando ele invade o seu ambiente é criptografar esse shadow copy. Para você não ter como recuperar os seus arquivos, você é obrigado a apagar eles, né? Então, a E7 faz um backup na nuvem desses arquivos, e aí caso você seja infectado, beleza, ela vai lá e restaura os seus arquivos para o original. Então, mesmo, poxa, fui infectado, tudo bem, mas você não teve prejuízo com isso. Tá? Perdeu ali algum tempinho, talvez uns 10, 15 minutos para restaurar seus arquivos, beleza, mas você está protegido. Mas tem como proteger também um ataque desse, né? Exatamente. Entendi. Isso é importante até, só abrir mais um parênteses, que tu trouxe ali, né, que do ataque, que a primeira coisa que é criptografada é a cópia de sombra do Windows. É sempre bom lembrar, né, Rodolfo, que quando o atacante invade uma infra, invade uma rede, ele não invade e já sai criptografando os dados. Muitas vezes ele fica lá mais de uma semana, às vezes mais de um mês, observando todos os processos da empresa, como funciona o backup que ele faz, para onde ele faz o backup, qual o destino de backup, e aí ele vai pegando dados da empresa para depois fazer a criptografia dos dados, principalmente atacando a área de backup, que é para o cliente não ter como restaurar de local algum e ser obrigado a pagar o resgate, né? Exatamente. Cara, teve um webinário que a E7 fez, que eu participei, que foi muito legal. Eles pegaram um ransomware chamado ransomware do grupo Conte, né? E eles começaram a destrinchar. Por quê? Esse ransomware ele teve o seu manual publicado na internet. Alguém foi lá e publicou tudo que esse ransomware faz. E aí a E7 começou a analisar esse manual. E aí ele foi vendo, poxa, olha, esse cara primeiro, ele vai criar um usuário administrador. Primeiro ele vai invadir o seu ambiente, lógico, né? Através de algum link malicioso, através de engenharia social. Vai invadir o seu ambiente. Aí ele vai criar um usuário administrador via prompt de comando para ele. Vai criar e vai ficar lá escondido durante uma semana. Depois ele vai começar a analisar o seu ambiente. Depois ele vai começar a fazer algumas cópias de arquivos para alguns locais específicos. Depois ele vai baixar o Ndesk. Por que ele vai baixar o Ndesk? Também, tudo via PowerShell, tudo via prompt de comando. Por que ele vai fazer isso? Porque se por acaso alguém desligar a máquina, ele perder esse acesso, ele vai ter o Ndesk para ir lá e conseguir acessar de novo. Ou seja, ele vai fazendo tudo aos pouquinhos, ele vai fazendo até uma certa precaução. Olha, se eu perder o contato aqui, eu consigo restaurar ele aqui. Então ele vai fazendo tudo aos poucos. Só que quando a gente para pensar, a maioria dessas coisas não é maliciosa, né? Então, por exemplo, se eu criar um usuário administrador via prompt de comando, talvez vocês já fizeram isso, vocês são da área de TI. Sim. Eu já criei um usuário via prompt de comando. Isso é malicioso? Não. Mas pô, e se a pessoa do financeiro está fazendo isso? Por que raios que a pessoa do financeiro está criando um usuário administrador via prompt de comando? Se na teoria ela não domina tanto sobre tecnologia. Estranho, mas está ali. Esse tipo de alerta, uma solução de EDR, XDR detectaria. Olha, tem alguma coisa estranha, tem uma pessoa que está criando um usuário administrador. Isso é malicioso? Não. Eu bloqueei? Não. Mas está um alerta aqui para você, fique esperto. Tem alguma coisa estranha. Baixar o Ndesk. Por mais que, poxa, a maioria das pessoas acessaria o site, baixariam no site. Mas dá para fazer esse download também via PowerShell, via prompt de comando? Dá também, poderia fazer. Mas, ali, isso não é malicioso, mas vai gerar um alerta também. Então essas ações, elas não são maliciosas, mas uma solução de EDR detectaria. O antivírus não. Se não é malicioso, ele não vai bloquear. Então daí a importância de você fazer esse acompanhamento. E aí isso é legal porque é isso, o ransomware ele vai fazendo aos poucos, é o que o Renan falou, ele vai aos pouquinhos. Deixa eu começar aqui, deixa eu estudar, vou fazer uma cópia. Por fim, a última ação que ele faz é copiar esses arquivos normalmente para um AWS da vida, para um LogMeIn, para alguma solução assim de compartilhamento de dados. E aí você vai lá e faz essa cópia. Isso é malicioso? Não. Só que o ransomware fazendo claro, né? Eu gosto de fazer uma brincadeira também com a criptografia, porque o ransomware nada mais é que você criptografar os dados, criptografar a máquina. Mas a criptografia, ela nasceu com a ideia de segurança. Sim. Né? Se a gente parar para pensar, a criptografia, né? Eu gosto de novo, a questão da didática, né? Para explicar para todo mundo. Eu gosto de explicar a criptografia como, pô, você vai lá na sua casa e prende sua casa com um cadeado. E aí você vai lá e deixa o cadeado. Ou seja, alguém pode entrar na sua casa? Não, porque não tem a chave do cadeado. Claro, na vida real, o pessoal vai quebra o cadeado, vai fazer o que quiser. Mas na teoria, na área de TI, isso é mais difícil. Então eu vou prender minha casa com o cadeado. Aí chegou alguém, uma pessoa que é um pouco mais malandra, vamos dizer assim, chegou e falou: tá bom, mas e se eu, que não sou o dono da casa do Rodolfo, ir lá e prender a casa do Rodolfo com cadeado? Beleza. Aí ele vai ter que me pagar para eu dar a chave para ele. Isso, na verdade, é o ranço. E tudo até eu brinco sobre a humanidade, até para falar, tudo é mais ou menos assim, né? O avião, a ideia do avião é fantástica. Poxa, você vai pegar um avião, você vai para outro lugar visitar as pessoas que até antigamente, se a pessoa mudava de estado, você nunca mais via a pessoa na vida, não tinha mais o que fazer. Aí chegou alguém, foi lá e criou o avião, poxa,
legal, o avião, né? Aí teve uma pessoa que chegou, tá bom, mas se eu colocar umas bombas no avião e tacar em alguma cidade? E aí, tudo é assim, né? Tem uma coisa boa, chega alguém e fala, poxa, mas e se Eu posso usar isso se para outro lado. Exato, né? Então a criptografia é isso. E aí a solução de EDR, voltando para o EDR, porque a ideia é essa, ela te dá informação de mesmo coisas que não são maliciosas, literalmente, mas que, poxa, para o seu ambiente isso é fora do normal, né? E aí ela vai te dar uma informação, e alguém especializado, alguém capacitado em olhar esse relatório, em olhar esse painel do avião, vai ver e vai falar, olha, tem alguma coisa estranha acontecendo, deixa eu já me precaver, correr atrás. E aí com isso você está sempre na frente, né? Essa é a ideia. Entendi. Não, eu acho que a gente pode começar agora com uma outra solução. Eu quero pegar um gancho agora aqui de comportamento, que ontem a gente estava num cliente junto, né? E introduzir o assunto do DLP. Né? Luiz, o que é um DLP? Boa pergunta. A ideia do DLP, e foi até bom que a gente começou a falar isso depois do antivírus, tá? Por quê? Porque o antivírus a gente está preocupado com quem está fora da empresa. Poxa, Isso eu estou mesmo. aqui dentro, estou preocupado com quem está fora. Um atacante, um criminoso, um cara de qualquer lugar do mundo ali que vai fazer algo malicioso na minha empresa. O DLP é o contrário, eu estou preocupado com quem está dentro da empresa. Então a minha preocupação agora não é com quem está fora, é com quem está dentro. É o meu funcionário, é o meu estagiário, é o meu presidente, é o meu terceiro que está fazendo um serviço para mim. Qualquer pessoa que está dentro da empresa é uma pessoa apta a fazer alguma coisa maliciosa ali. E o que uma pessoa que está dentro da empresa pode fazer de malicioso? Principalmente tirar aquilo que é mais valioso, que é os nossos arquivos, os nossos dados, né? Se eu roubar esses dados, se eu vazar esses dados, né, a chance de eu ter problema é muito grande, né? Existem vários, né? A gente foi num cliente esses dias também que falava justamente, cara, eu já tive pelo menos 10 funcionários que saíram daqui com a minha base de clientes e abriram uma concorrência comigo, e hoje tem uma empresa que concorre comigo, mas eram meus clientes. O cara só roubou meus dados. Infelizmente no Brasil isso acontece bastante, né? De você sair da empresa e você levar alguma informação que não poderia ser vazada, isso é muito comum, infelizmente. E a ideia do DLP, né, DLP vem de Data Loss Prevention, é justamente essa, é prevenir que os próprios funcionários acabem prejudicando a empresa de alguma maneira, né? E aí você tem uma solução que vai te ajudar a fazer essa gestão. Eu quero aproveitar o gancho, viu, Renan? Então, ontem a gente estava no cliente que tem a nossa solução de DLP, né, rodando, e ele comentou ontem, cara, faz mais ou menos uma semana eu recebi um alerta de um grande volume de cópia de arquivos. Né? E daí, a partir desse alerta, né, que o cliente foi lá e investigou e viu, não, que era uma cópia normal. Ou seja, estava ocorrendo uma troca de computador, uma simples troca, né? Então ele precisou mover os dados de um para o outro. E a ferramenta já deu alerta. Olha, isso aqui não é comum. A cópia de arquivos esporádica é comum, mas não nesse volume. E já ligou um alerta. Ou seja, era a primeira suspeita de vazamento de informação. Uhum. Mas que a partir do alerta foi, não, é normal. Então tá, dá um checkzinho. Isso aqui tá normal, né? Faz parte normal. Mas e se não fosse? Exato. E eu tenho vários clientes que eles fazem isso, né? Eles começam a analisar, poxa, teve uma ação suspeita só. Mas aí, a partir de uma ação suspeita, você já começa a ficar de olho naquele funcionário. Opa, esse cara já teve uma ação suspeita. Tá bom, isso aqui eu aceito, né? Aquilo que a gente falava um pouco ontem, né, Rodolfo? Vou fechar o olho aqui para isso aqui, que isso aqui, pô, beleza, vou ficar de olho aqui. Mas aí, pô, a partir do momento que ele faz uma, pra ele fazer a segunda e a terceira é muito fácil. Você já está de olho nessa pessoa e você já começa a monitorar. A ideia aqui nunca é, poxa, Luiz, eu vou ficar monitorando meus funcionários com a ideia de prejudicar eles, de mandar eles embora. Não, a ideia nunca é essa. A ideia é conscientizar, né? Justamente, poxa, cara, esses arquivos são da empresa, esses arquivos são nossos. A gente trabalhou muito para isso. O Rodolfo está há 25 anos com a Dualcom, o Renan também está há 25 anos. Um pouquinho menos, Um pouquinho né? menos. 18. Mas tá ali. Ele é um pouquinho mais novinho que eu. Um pouquinho mais novo. Mas vocês trabalharam pra caramba, 18 a 25 anos, vocês trabalham pra caramba pra ter esses clientes. Poxa, então vocês têm que ter um certo cuidado com esses caras. Não é que, poxa, olha, eu quero prejudicar meu funcionário. Não, mas eu quero continuar o meu negócio, né? Eu desenvolvi esse negócio, trabalhei pra caramba. E não é nem só a questão de monitorar a pessoa, porque a gente sabe que os atacantes agora estão usando também os funcionários das empresas, né? Porque daqui a pouco a gente sabe, então a pessoa está com um problema financeiro, né? Chega alguém lá, ó, te dou tal valor para tu fazer tal ação dentro da tua empresa, para tu roubar essa informação. Então, essa tem que ser uma preocupação hoje do gestor, né, do dono da empresa, também, né? Não é só do ataque, né, digital mais, né? Hoje tu tem que ter essa preocupação dos teus colaboradores estarem sendo usados para fazer um ataque, né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, por que existe no mercado
na Deep Web, por exemplo, tanta lista de e-mail. Poxa, como é que essas pessoas descobrem esses e-mails? Alguém tá dando esses e-mails. Seja uma pessoa que tá, sei lá, um site qualquer ali que cadastra um monte de e-mail, que já não está ganhando tanto dinheiro, vai lá e vende esses e-mails para alguém. Né? Eu já fiquei sabendo de casos lá em São Paulo que chegavam as pessoas numa recepção, normalmente recepção de prédio ali, a pessoa vai lá, anota o nome, e-mail, tal, pega os seus dados. E foi lá e comprou da recepcionista, pagou para a recepcionista, gera aqui uma lista de e-mails que eu vou te pagar. Ou seja, isso é muito comum e a pessoa vai lá e acaba utilizando. Né? Se você pesquisar na internet a palavra combolist, você vai encontrar um monte de lista com um monte de e-mail, com um monte de domínio e pior, não é nada caro. Eu estava vendo esses dias uma listinha ali, está custando uns 350, 400 reais. Né? Ou seja, isso é muito perigoso. Você tem os seus dados ali expostos, né? E isso pode sair tanto de fora da empresa, realmente um atacante, como de dentro da empresa, então você tem que filtrar os dois lados. Né? E o DLP é justamente para isso. A ideia não é monitorar, poxa, eu vou prejudicar. Não, a ideia é controlar esses vazamentos de dados. Né? Fora que a gente tem hoje até obrigação, né? A LGPD está aí, poxa, tem que ter a obrigação de fazer esse controle. Né? Então, poxa, os donos de empresa, né, os empresários, eles têm que ter esse cuidado. E aí uma solução de DLP serve justamente para isso. Eu vou controlar estes vazamentos de dados. Então eu vou definir, poxa, olha, dados confidenciais para minha empresa são os arquivos, os meus dados, os meus parceiros que estão no meu CRM. Na Society, por exemplo, é esse. Esse é o nosso dado mais factível. Salário de funcionários, lista de clientes, projetos e estratégias que a gente tem para o ano. Isso para nós somos dados confidenciais. Para vocês, o que seria, sei lá, um exemplo de dados confidenciais, por exemplo? Cara, são preços. Cara, mas o Lista nosso de preço. preço. E a gente tem informações. E o nosso Passportal, né? Isso. Então a gente tem informação que são informações críticas, né? A gente tem uma parte de documentação dos clientes. Como é que é a estrutura deles? Né? Então, desde qual equipamento que a gente está usando até a senha deles. Exato. Né? Então, para nós, essa é uma informação muito crítica, né? Porque envolve segurança dos clientes, né? Então, isso é muito crítico. E uma coisa bacana do DLP que a gente está usando cada vez mais para os clientes é para seguir cada vez mais a parte de regulamentação. Né? Então, a gente tem um perfil de clientes, que a gente atende muito clientes da área de comércio exterior, a parte Comex, que a gente fala, né? E eles estão começando a certificação da OEA, que é uma certificação da Receita Federal, né? E essa certificação cobra muito rastreabilidade. Né? Porque se tem algum evento no transporte de uma carga, né, a Receita Federal vai saber, tá, o que foi que aconteceu? Né? Aonde foi que teve o problema? E o cliente tem que começar a rastrear. Isso. E uma ferramenta de DLP é justamente isso. Né? Quem manipulou tal arquivo? Quem mandou tal arquivo? Quem é que fez isso? Né? Às vezes ela traz informação e consegue até fazer bloqueio de informação. Né? Por exemplo, o seguinte, não, eu tenho um arquivo aqui que é confidencial e esse não tem que sair dentro da empresa. Não pode sair. Então a gente bloqueia WhatsApp, print screen, cópia do arquivo. Não, tu pode copiar o arquivo. Não, mas é para essa pasta aqui. Não pode copiar para um pendrive. Sim. Né? Então, é esse tipo de coisa. E às vezes até na inocência o cara quer tentar fazer um negócio, mas sem saber que não pode. Né? Até a pessoa vai mandar um e-mail, manda pro Rodolfo errado. Já aconteceu. Quem nunca mandou um e-mail errado aqui? Sim. E aí, Eu já mandei já. Eu já mandei vários. Luiz tem um monte. Poxa, Sim. Rodolfo tem alguns, né? Renan também, eu conheço pelo menos uns 3 ali. Então, assim, poxa, eu posso mandar um e-mail errado. Com uma solução de DLP, poxa, olha, esse dado só pode ser vazado da empresa se for para o Rodolfo da Dualcom. Pô, fui mandar para o Rodolfo, mandei para o outro Rodolfo de uma outra empresa. A solução vai barrar na hora, já vai mostrar, olha, e-mail bloqueado. Para esse cara você não pode mandar. E aí, mesmo que for um acidente, você vai estar precavido também. Porque às vezes é isso que o Rodolfo falou, não é só, poxa, o funcionário ele é mal intencionado. Não, às vezes ele errou. Sim. Errou. Uma pessoa que foi lá e imprimiu o salário dos funcionários, esqueceu de pegar na impressora. É um erro. Aí alguém vai lá, pega e publica na internet. Pô, é um vazamento de dados, mas pô, foi um acidente, foi um erro, foi uma equipe, não foi malicioso, não foi mal intencionado, né? Então a gente tem que pensar nos dois cenários. O DLP ele é justamente para isso. Então se alguém tentar copiar para um Gmail particular, para um pendrive, como o Rodolfo falou, tirar um print da tela, a solução ela pode bloquear, ou de repente também não. Olha, poxa Luiz, na minha empresa aqui eu confio muito nos meus funcionários, o pessoal trabalha comigo já há 15 anos, 10 anos, não quero bloquear ninguém, eu confio na galera. Mas a LGPD fala que eu preciso monitorar. E é bom mesmo monitorar. Até para saber, teve algum incidente no futuro, você vai ter essa rastreabilidade. Então, beleza, eu não quero bloquear ninguém, mas eu quero monitorar. Perfeito, a solução de DLP é para isso também. Você vai saber todo esse rastro, da onde que começou o arquivo, quem que fez tal operação e
o ciclo final, para onde que ele foi, da onde que ele saiu da empresa. Então, todo esse ciclo você E vai uma ter. coisa bacana que eu vejo assim do DLP também, que a gente está usando também, é a questão de produtividade, né? Que é um efeito assim que colateral da ferramenta, Uhum. né? Que a gente consegue ter talvez essa questão de produtividade que ocorre nas pontas, né? Isso é uma coisa bacana que também eu vejo a ferramenta, o pessoal tem gostado bastante também. Isso não é toda a solução, isso é a Safetica, né? Inclusive a gente Sim. nem mencionou. Ah, A é solução verdade, que a né? gente está falando é a Safetica, né? A Safetica, ela é uma empresa americana criada em 2009 que nós temos parceria aqui na Society desde 2016, né? Inclusive eu costumo até fazer uma brincadeira com os meus clientes que não muda nada a vida de vocês, mas eu fui o primeiro brasileiro a ser certificado em Safetica, né, aqui no Brasil. Quando eles chegaram, eles fecharam parceria com o antivírus da E7, que a gente estava falando até sim. agora, e eu trabalhei na E7 durante um tempo, e aí eu fui o primeiro brasileiro. Não muda nada a vida de ninguém que está assistindo, mas é o meu LinkedIn, deixa eu vender o meu peixe. E a Safety, ele tem esse diferencial, ele não é só uma solução de DLP, ele tem a parte de produtividade. E eu costumo sempre falar, até nas minhas apresentações, essa produtividade ela é muito real, ela é muito fiel, né, correta. Por quê? Porque a gente vai pegar aquilo que está destacado, está em primeiro plano, que a pessoa realmente está fazendo. Né? Então, por exemplo, poxa, o Renan gosta de ouvir uma musiquinha, vai lá e fica ouvindo música o dia inteiro lá no YouTube Music, das 9 às 18. Mas o Renan trabalhou pra caramba, fez um monte de reunião, fez um monte de negócio. A solução vai mostrar que o Renan ficou 9, 10 horas ouvindo música durante o dia? Não, claro que não. Vai registrar que, poxa, às 9 da manhã o Renan perdeu 2, 3 minutinhos ali produtivo, no final do dia, ali perto das 18, 19, fechou a playlist do YouTube, gastou mais um minuto e foi embora para casa. A produtividade do Renan vai ser 98, 99%, tranquilamente. Que é o justo, né? Porque ele ficou ouvindo música? Ficou, mas ele ficou trabalhando, de fato. Né? Diferente de alguma pessoa que vai lá e, poxa, não, realmente eu vou ficar ali, sei lá, vai ter um jogo da Champions League, eu gosto muito da Champions League, mas, pô, vai ter lá Paris Saint-Germain e Bayern de Munique e a pessoa vai ficar assistindo o jogo no meio do horário de trabalho, 1h30. Isso não é trabalho, a empresa não está lá pagando ele para isso, né? Dá uma olhadinha ali, eu até aceito. Mas aí perder esse tempo, né? 1h30 ali já é outra história, né? 1h30 que você está perdendo de trabalho. Então aí sim a solução vai te registrar. Olha, se você ficou só nessa tela, poxa, eu fiquei assistindo a Champions League mesmo, não trabalhei, né? Não deixei de lado ali só dando uma olhada às vezes, não, fiquei aqui o tempo todo. Aí sim ele vai falar, olha, ele perdeu 1h30 de dia de trabalho assistindo porque realmente ele não trabalhou. Então, a solução ela é muito justa, né? Eu falo que o justo é o justo, né? Se você realmente está trabalhando, todo mundo sabe, né? E o Rodolfo, por exemplo, dono de empresa, você CTO, todo mundo sabe que a pessoa não trabalha 24 horas por dia, não trabalha o tempo todo, não tem como, né? Então, poxa, a pessoa vai estar ali, depois ela vai sair para ir tomar um café, vai gastar uns 15 minutos depois para ir no banheiro, depois vai sair para almoço, às vezes vai demorar um pouquinho mais do almoço, vai passar um pouquinho mais de 1 hora, então todo mundo sabe disso. E isso é aceitável, a gente entende isso, né? O problema é que quando, poxa, durante o horário de trabalho, aquele horário que eu estou performando, que eu deveria estar performando, aí sim eu estou fazendo outra coisa, aí que mora o problema, né? E aí que é o ponto que a gente fala, né? E, bom, a gente trabalha com vendas, eu gosto sempre de falar também, né? A gente tem o Safetica dentro da Society, né? E quando a gente instalou, os vendedores principalmente começaram a falar, poxa, Luiz, estou preocupado com isso, né? Poxa, eu vou fazer 20 minutos de café, vai aparecer lá para a dona da empresa? Vai, eu sempre falo, cara, se você trabalhar direitinho, se você perder 20 minutos, que seja 1h30 que você perca do dia fazendo outra coisa. Mas se você trabalhar direitinho, se você se esforçar, se você mostrar que você, poxa, realmente eu estou ali esforçado, esse valor, essa informação não vai valer de nada, né? Porque a chefe, o dono da empresa, ele só vai olhar para essa informação se as coisas estiverem ruins. Eu não estou batendo meta, minha empresa não está faturando, não estou vendendo. Todo Aí ela mundo vai quer começar a olhar. resultado só, né? Todo mundo Exato. quer resultado. Se Aí tu sim que ela vai entregar olhar. o resultado, Ela não vai precisar olhar. não vai precisar, né? Ela vai olhar se não estou batendo meta. Aí ela vai começar a entender por que eu não estou batendo meta. Aí sim ela vai olhar o relatório. E se o relatório estiver ruim, aí complica. Aí complica, né? Se ela achar o furo no relatório, aí vai dar problema. Aí complica. Mas, viu? Mas é uma solução que a gente tem adotado cada vez mais, sabe, Luiz? Né? Os clientes têm gostado da solução. Né? Cara, vamos ver. Ontem mesmo, né? A gente visitou 2, 3 clientes esses dias aqui. Para quem não sabe, o Luiz já está há mais dias com nós aqui, visitando clientes, né? E a gente mostra a solução e o pessoal tem se impressionado, cara. Sim. Né? A solução é simples, muito simples de gerenciar, implementar, rápida, né? E a gente consegue fazer um setup nela de tal forma que a gente consegue definir o que realmente é importante para a gente ficar monitorando a empresa, né? E uma ferramenta dessa, se a gente for monitorar tudo, cara, traz muito alerta. Sim. Traz muito relatório, né? E a gente consegue, no Safety, que é bem bacana, a gente consegue focar bem específico. Eu quero, isso aqui que é importante, isso aqui que eu preciso cuidar para não vazar. E depois da época da pandemia que se instaurou o sistema home office, Home office, né?
que eu falo, pelo menos eu que moro em São Paulo, para mim é uma benção. Eu estava até falando ali para vocês, eu moro na zona leste de São Paulo e eu tenho que atravessar, eu teria, né? Antigamente eu tinha que atravessar a cidade. Eu gastava 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar todos os dias de carro. É 5 horas da minha vida que eu perdia dentro do carro. Então, para mim, o home office ele é excelente, ele é um benefício, né, realmente ali da empresa. Para outras pessoas, por exemplo, tem algumas pessoas que moram do lado da society, aí não é tão interessante o home office. Para mim, ele é fantástico, né? E eu levo muito a sério isso, eu entendo isso como realmente, poxa, um benefício que a empresa está me dando e eu vou aproveitar. E eu brinco que eu trabalho até melhor, né? Por exemplo, se alguém me ligar às 5h30 da tarde, né, eu saio às 18 horas lá da society quando eu vou presencial. Se eu tô lá na society, alguém me liga às 5h30 da tarde, eu vou atender, claro, mas eu vou atender meio que assim, cara, fala rápido que eu tenho que ir embora. Daqui a pouquinho a society fecha, não tem o que fazer. Agora, se alguém me liga às 5h30 e eu já tô em casa, pô, posso ficar até às 8 horas da noite, tranquilo ali com o cara conversando e beleza, porque eu sei que 8h01 eu vou estar em casa. Sim. Então, assim, é mais ou menos o mesmo tempo, né? Se eu fosse de carro. Então, e só que você controlar esses funcionários em casa é mais difícil. Então é aí que entra a safety também. Poxa, eu vou saber o que o cara tá fazendo durante o horário de trabalho dele até quando ele estiver em casa. Eu vou saber se ele realmente está trabalhando ou não. Querendo ou não, a gente já sabe sempre, poxa, quem que trabalha bem, quem que trabalha mais ou menos, quem que precisa de um empurrãozinho, um investimento. A gente já conhece os nossos funcionários, né? Então isso acaba ajudando, né? E a solução ela serve só para te ajudar. E a ideia, de novo, poxa, Luiz, a ideia é prejudicar o funcionário. Não, de repente, pô, aquele cara está desmotivado. Por quê? Ah, pô, isso já aconteceu até na society. Olha, eu não estou muito motivado nesse departamento. Pois se eu te levar para outro? Na society teve vários casos de alguém que começou na área comercial, foi para administrativo, começou do administrativo, foi para o comercial, começou no comercial, foi para o técnico. Tem vários casos, porque a pessoa vai se encontrando na área. Não é que ela foi contratada para aquela função, que ela não pode sair. Né? Às vezes ela está infeliz ali, não está contente, e de repente se troca ela de lugar, a pessoa começa a performar um monte. Né? Então não é só prejudicar o funcionário de novo. A ideia nunca é prejudicar. A ideia é, poxa, te ajudar, te investir. Porque se você é um mau funcionário, vamos colocar aqui entre aspas, aqui dentro da Society ou dentro da Dualcom, se ninguém te corrigir, você vai ser um mau funcionário na outra empresa também, depois na outra, depois você não vai parar em nenhuma. Então, se alguém te corrigir num certo momento, aí você vai começar a crescer. Mesmo que, poxa, Luiz, eu vou investir no cara, ele vai sair da minha empresa. Que bom, que se ele for crescer, ótimo, né? Maravilhoso para ele. Essa é a ideia, né? A gente sempre quer que as pessoas cresçam, né? Então, a solução ela te ajuda nesse sentido, né? Até, de repente, pagar um curso para alguém que, poxa, tá desmotivado porque não tem tanto conhecimento. Pô, vamos investir nesse cara então, vamos pagar um curso diferente para ele. Acaba ajudando, né? Verdade, verdade. E esse é o Safety, né? Exatamente. Que é uma ferramenta que eu tô gostando muito, viu? Bastante mesmo. E os clientes também. A gente fala que é a questão do desafio que a gente falou logo no início, né? Todo mundo que eu faço apresentação gosta da solução. Sim. Por que às vezes o pessoal não fecha? Porque às vezes vai olhar e fala, poxa, não estava no meu budget, eu não estava esperando isso para mim é só custo, eu não vou comprar por isso. Mas se a pessoa colocasse na ponta do lápis, cara, o que você vai conseguir melhorar a sua produtividade? Você não vai ter problema com vazamento, você não vai ser nunca multado pela LGPD, porque você está de acordo a OIA, as regulamentações. Quando você põe na ponta do lápis, a solução se paga em 3, 4 meses, você tem 7, 8 meses de lucro, né? Então, assim, é só colocar na ponta do lápis, mas é o desafio que a gente tem. Desafio, né? Desafio sempre que tem, né? E como por ser uma ferramenta nova ainda também, né? A ferramenta DLP, as pessoas não conhecem muito ainda, né? E às vezes tu pega uma empresa que não tem uma gestão de TI interna, né? Então a gente leva isso para o cliente, e o Luiz faz uma apresentação muito bonita, por sinal, né? Com os vídeos que ele utiliza, né? E traz aquele demonstrativo de não conseguir tirar um print screen de uma informação importante, da movimentação de dados, quando não é para ter essa movimentação, e chama a atenção do cliente, né? Então já começa a abrir os olhos para uma ferramenta onde traz essa questão de produtividade, essa questão de segurança juntas, né? Conectados, né? E aí, vendendo peixe para vocês, é aí que entra o Dualcom. Pô, como é que eu vou gerenciar? Como é que eu vou saber mexer nessa solução? Exatamente isso. Aí entra uma empresa certificada, capacitada para ajudar os clientes também. Não adianta ter uma ferramenta dessa se não tem ninguém por trás analisando ela, né? Exatamente. Eu digo mesmo pro EDR, né? Exatamente. Né? Então, isso é uma coisa importante. Por isso que a gente tem nossos painel lá em cima lá, que a gente fica monitorando sempre. Exatamente. Monitoramento de EDR, do RMM, que a gente, né, coloca nos nossos contratos. Backups também. Backups, tudo a gente tem que monitorar, né? Para a gente já tomar uma ação o quanto mais otimizada e mais rápida possível quando necessário, né? Eu acho que tem mais uma ferramenta que a gente pode falar agora, né? Podemos falar, Renan? Qual o próximo agora? Vamos de Sandmark, que é uma ferramenta mais... Sandmark é muito legal. Uma ferramenta nova da Society. Cara, a Sandmark foi a última empresa que a gente fechou parceria. A gente fechou parceria esse ano ainda, em 2025.
é uma empresa da África do Sul, né, que nós conhecemos. E, cara, a ideia dessa solução ela é fantástica porque ela abriu meus olhos, e aí eu falo por mim, mas abre os olhos de muita gente, com relação a um problema que existe nos e-mails, né, e que eu não sabia, eu particularmente não sabia que existia, né. Basicamente, existe um protocolo global de segurança chamado DMARC, por isso que a empresa chama SendMark, inclusive, né. Mas esse protocolo não foi a SendMark que desenvolveu, não. Já existe um protocolo global de segurança. O que acontece? 85% das empresas no Brasil nunca configuraram esse DMARC, ou se configuraram rapidamente, de uma maneira genérica, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Esse protocolo DMARC ele é muito importante para evitar 2 tipos de ataques de e-mails, né? Inclusive é uma coisa engraçada, porque o e-mail já existe desde 79 e ainda hoje ele continua sendo um dos principais vetores de ataque, cara. Isso me impressiona. Possivelmente vai ser o vetor de ataque mais usado hoje para dar início a um ataque. Exato. Segundo estudos nossos aqui, 90% dos ataques começam com algum direcionamento de e-mail. Então, assim, por mais que seja antigo, né? 1900 já tinha nascido, Rodolfo, 79? 79 Sim, sim, eu já tinha nascido já. Só um comentário. Uma pergunta indiscreta. Não, mas para mostrar que o Rodolfo é uma pessoa experiente. Isso aí. Faz parte. Exato. Mas, ou seja, desde 79 que já existe o e-mail, ainda hoje ele é um dos principais vetores de ataque, e a nossa solução ela serve para proteger de 2 ataques. Um ataque de representação e um ataque de interceptação. Qual que é a ideia de um ataque de representação? Eu não sou o Rodolfo, mas se eu quiser, eu posso mandar um e-mail falando que eu sou o Rodolfo. Posso. Né? Eu não sou o Renan, mas se eu quiser mandar um e-mail falando que eu sou o Renan, eu posso mandar. No caso da Dualcom vai dar errado porque vocês estão protegidos. A gente já vai falar sobre isso. Mas se eu quiser mandar esse e-mail, eu poderia. Né? Isso é um ataque de representação. Fazer uma coisa que eu não sou. Né? E aí, até para explicar, Luiz, mas como é que funciona isso nos e-mails? Eu gosto de fazer essa explicação muito parecida com os correios. Porque os e-mails, eles são muito parecidos com os correios em todos os sentidos, né? O tráfego, tanto que tem muita coisa em TI, de internet, que a gente fala pacote de dados. Por que é pacote? Porque é um pacote mesmo, é um aglomerado ali, igualzinho os correios, né? Então, essa ideia dos e-mails, elas são muito parecidas com os correios. Então, se eu quiser, né, chegar e aqui, vou aproveitar que eu estou no Rio Grande do Sul, por exemplo, se eu quiser mandar um presente para o Rodolfo, falando que eu sou o Renato Gaúcho, eu posso. Eu sou o Renato Gaúcho? Não sou, mas se eu quiser, eu posso. Ninguém nos Correios vai falar, olha, você não pode escrever Renato Gaúcho porque você não é Renato. Eu posso escrever, ninguém vai me barrar por isso. Mas obviamente que eu não sou. Nos e-mails é a mesma coisa. Se eu quiser mandar um e-mail falando que eu sou Renato Gaúcho, eu posso? Posso. Mas obviamente eu não sou. Na carta, se você receber uma carta, você vai conseguir ver. Poxa, essa assinatura aqui não é do Renato Gaúcho, não. O Renato Gaúcho tem uma assinatura diferente. Deve ter uma letra muito mais bonita que a minha. A minha é horrorosa, né? Mas tá ali, poxa, o selo, o Renato Gaúcho tava, nem sei onde tá hoje, né? Mas tava lá no Rio de Janeiro, ele ia mandar um selinho do Rio de Janeiro falando que ele tava lá. Então na carta, num pacote, existem maneiras de você ver. Nos e-mails também existem, só que eles são mais discretos. E aí fica mais difícil de você entender. E existe uma solução, que é a solução que a gente está falando, que é a SendMark, que ela serve para resolver esse problema, que ninguém consiga mandar e-mail no seu nome se não for você. Né? Porque se a gente parar para pensar, todos os e-mails, quem está mandando não somos nós. Né? Por exemplo, vocês têm o Office 365. Quem manda e-mail em nome da Dualcom? Não é vocês, é o Microsoft, é o Office 365. Quem é time Google, quem manda e-mail? Não são vocês, é o Gmail. Mas vocês autorizam, vocês falam, beleza, a Microsoft pode mandar e-mail no meu nome. O Google pode mandar e-mail no meu nome. E vários outros, né? E aí, essa é a ideia da solução. Você vai informar quem são os caras autorizados. Quem pode mandar e-mail no seu nome. Quem não pode, em teoria, deveria ser recusado. Em teoria, por quê? Porque quem faz essa configuração do que é recusado ou não é o DMARC. E 85% das empresas não configuraram o DMARC. Então, se eu quiser hoje falar que eu sou, sei lá, de qualquer empresa do mundo aqui para não expor ninguém, eu consigo, né, sem nenhum problema. Né? Onde que entra a SendMark? Ela vai fazer uma configuração nesse protocolo, que chama DMARC, e eu vou impedir que as pessoas mandem e-mails. Inclusive, no nosso evento de amanhã, e aí existe um site, né, que a gente pode talvez pensar em deixar nos comentários aqui, a gente vê, mas existe um site que você consegue consultar a pontuação, o score do seu domínio. É importante isso, né? E engraçado é o seguinte, opa, a carta caiu aqui. Quando a gente vai nos clientes, a gente faz o teste na frente dele, né, normalmente o score fica baixo. Exato. Né? Então ontem a gente estava num cliente, né, e foi impressionante, deixa eu aproveitar o gancho, assim, que o cliente passou por situações
né, que teve gente mandando e-mail, boletos de pagamento em nome deles, Exato. né, Acontece muito. se passando por eles. Aí quando a gente mostrou a solução assim, o cliente regalou o olho assim. Ele logo veio em mente, né? Ele falou assim, cara, a gente já passou por isso. Né? Saíram boletos que não eram nossos e com o nosso nome. Exatamente. Então são situações... E puxando para a parte técnica um pouco agora, Rodolfo, a configuração do DMARC, ela nunca foi vista, agora que, né, puxando do nosso lado aqui, os nossos clientes todos têm o DMARC habilitado, tá? Mas não era habilitado antigamente, né? Era só feita a configuração do SPF. SPF. Do SPF, que o SPF ele funciona parecido com o DMARC, mas ele não traz a segurança que o DMARC traz, né? É que, na verdade, os dois protocolos principais é o SPF e o DKIM, né? O Isso. DKIM, não sei como vocês chamam. DKIM. De quem chama? Mas, ou seja, esses dois são os principais. O que o DMARC faz? Ele é um juiz, ele é um validador, ele vai ver o que está acontecendo com o SPF e com o DKIM. Ah, os dois deram certo. Beleza, se os dois deram certo, eu vou fazer uma ação. Se os dois deram errado, eu vou fazer outra ação. Então o DMARC ele é o direcionador, ele vai validar o que acontece com esses dois carinhas e vai tomar uma ação mediante isso, né? Então ele está ligado mesmo. SPF, DKIM e DMARC são 3 protocolos que são os mais importantes. Só que aí entra o ponto. Adianta eu configurar o SPF e esquecer do DMARC? Não. Beleza, configurei o SPF, aí chega no DMARC. DMARC, o que é para fazer? Não sei. Nada, não faz nada. Tá bom, não faz nada, não faz nada. Deixa passar. Deixa passar. E aí, por isso que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, sei lá, na Rússia, China, Japão, qualquer lugar do mundo, a pessoa consegue mandar um e-mail no seu nome, né? E esse que é o problema. E a ideia da nossa solução não é só te proteger. Primeiro, a ideia é te proteger mesmo, é te criar essa configuração do DMARC, né? E aí, para quem é técnico e está assistindo a gente, vai chegar para a gente e vai falar, mas Luiz, isso é fácil de fazer. Eu vou lá e troco na minha zona DNS o meu DMARC, mando lá para quarentena para rejeitar, resolvo o meu problema. Verdade, de certa forma tá certo. Só que se você fizer o DMARC sem ter os insumos necessários, né, as informações necessárias, o que pode acontecer? Você bloquear algum sistema legítimo. E aí, poxa, tem um sistema legítimo de marketing que eu contratei uma empresa de marketing para mandar 10 mil e-mails para mim, eu não configurei essa empresa no DMARC. O que vai acontecer? Ele mandou 10 mil e-mails. Essa empresa pode mandar e-mail no meu nome? Não, esqueci de configurar. Se não, se eu fizer mal feito, vai bloquear 10 mil e-mails. E você só vai descobrir no mês seguinte, quando você for lá e ver, olha, teve 10 mil e-mails, ninguém clicou. Pô, peraí. Se descobrir. Se descobrir, né? Pô, ninguém clicou. Normalmente tem uma taxa pequena de cliques, tal, mas, poxa, ninguém. Tem alguma coisa. Aí você vai descobrir, pô, mas aí você já perdeu 10 mil e-mails. Não sei quanto custa 10 mil e-mails, né? Mas não deve ser uma coisa muito barata. E aí você já perdeu. Então, a solução de DMARC ela não é só para te proteger, mas ela te dá insumo, ela te dá relatório. Quem está mandando e-mail no seu nome, se os seus próprios e-mails estão chegando, se os seus e-mails legítimos estão funcionando. Então, você tem uma garantia de funcionamento, né? Você está comprovado, né? Confirmado que a sua solução está bem configurada, que ela está funcionando e você tem os relatórios para provar isso. Isso é uma coisa que eu acho bacana do SendMark. Ele traz um relatório visível, decente. Exato. Né? Porque tu recebeu um report de XML ali. XML ali é duro, cara. E não é intuitivo. E a gente acaba não olhando. Essa é a verdade, né? E outra coisa interessante é que o SendMark não é caro, né? É uma ferramenta com custo relativamente muito baixo. Cara, né? Com uma eficiência muito grande. E isso que eu achei bem interessante em cima da ferramenta. É uma solução que, claro, que depende muito da quantidade de usuários, depende muito ali do seu range, mas eu tenho, por exemplo, clientes aqui, não vou falar o range ali, mas, sei lá, que pagam R$300 por mês, R$250 por mês e tem a solução funcionando. Solução completa, né? Ele garante que o e-mail é dele mesmo, né? E ele sabe quem está tentando mandar e-mail em nome dele. E isso é uma coisa importante da marca. E uma coisa que é legal, por exemplo, esse serviço, né? Poxa, quem vai configurar isso, né? Quem vai fazer essa configuração é a Dualcomm juntamente com a SoSite e com a SendMark. Então são 3 empresas, são 3 mãos trabalhando nessa frente. E aí o que a gente precisa? 90 dias. É isso que a gente pede. 90 dias a gente customiza a solução e garante. 90 dias é o máximo, é o SLA máximo, digamos assim, para você estar com a solução protegida. Por quê? Porque tem empresas que funcionam o e-mail de um jeito diferente. Por exemplo, dia 1 ao dia 10, o pessoal manda e-mail só da Microsoft. Beleza. Dia 11 ao dia 20, eles mandam por uma plataforma de marketing da local web. Beleza. Do dia 21 ao dia 30, eles mandam e-mails via Salesforce, via CRM. Beleza. Então a gente tem que entender todo o circuito de e-mails durante o mês todo, por isso que é pelo menos 30, 35 dias, mas a gente dá um prazo máximo de 90. Em 90 é garantido que você vai ter a solução implementada. Bacana. Não, é o SendMark. E é uma ferramenta, assim,
relativamente até simples, né? Fácil, É fácil de fácil da gente configurar. entender, configurar, fazer o setup dela e com custo bem atraente mesmo. Exatamente. Hein, Luiz? Cara, a gente falou de um monte de ferramenta, tá? E eu vou fazer uma pergunta para ti agora. E o mobile? Cada vez mais. Eu tô vendo a Simira aqui, ó. Ela tá trabalhando no mobile dela ali, ó. Né? Né? Cara, e o mobile hoje é a ferramenta de trabalho. A gente não pode negar. Né? Eu uso o mobile, né, como uma ferramenta, talvez como uma ferramenta secundária, né, de trabalho. Eu gosto muito de tela grande sempre, né? Eu tenho na minha mesa uma tela 27, tenho mais notebook ali, mas tem o mobile, não posso esquecer também, né? Exato. Tá? Como é que vocês encaram essa questão do mobile também? Como é que a seu site vê? O que a seu site tem, né, de solução para isso? Primeiro que é legal a gente falar disso, porque eu acho que no futuro tudo vai ser mobile. Cara. Eu acho que notebook aqui, sei lá, talvez o pessoal de marketing que precisa fazer umas artes meio diferentes, talvez fiquem ainda nos computadores, no macOS da vida e tal. Mas no futuro, acho que a maioria vai ser mobile, cara. Ninguém vai trabalhar com o computador em cima da mesa. Pelo menos é o que eu acho. Tá? Se eu tô certo ou não, não sei. Mas algumas coisas são fatos, né? Hoje já existe mais Android do que Windows. Né? Hoje já existe mais celulares do que Windows. Até porque a maioria das pessoas, querendo ou não, tem, poxa, já tiveram 2, 3, 4 celulares ali. Eu tenho 2 celulares Androids ali em casa também, que eu nem uso mais, mas que estão ali, funcionam, né? Às vezes minhas crianças estão ali, eu preciso fazer um trabalho, eu dou na mão delas e falo, assiste aí que eu tô trabalhando. Mas estão ali, né? E então assim, hoje tem mais Android do que o Windows. E eu acho que o Windows ele também vai por um caminho, a Microsoft vai por um caminho de deixar soluções mais mobiles, né? Já tem os tablets, claro, né? Mas eu acho que esses tablets vão ser melhorados no futuro ali para deixar as coisas mais fáceis, tá? E você ter essa gestão desse dispositivo é muito difícil, né? Hoje em dia tem empresas que só trabalham com isso. Posso falar que não é cliente meu, mas por exemplo, tem um amigo meu que trabalha lá numa empresa de caminhões, aquela que entrega salgadinho, uma Chips, por exemplo. Ele vai lá, ele tem o coletor dele ali, é por lá que ele trabalha. Então é lá que ele gera as notas fiscais, é lá que ele faz as vendas dele, que é integrado no sistema e tal. Como que a empresa gerencia isso? A empresa vai lá e dá uma lista. Olha, você é vendedor, você é caminhoneiro, você tem que visitar toda essa galera aqui. E ela controla a geolocalização. Eu vou saber se você realmente passou por aqui. Porque se você não passou, tem alguma coisa de errado, né? Então ela controla a geolocalização, a rota que o cara fez, quanto que tem de memória, quanto que tem de processamento, se realmente está funcionando bem os sistemas, que aplicativo que ele pode ou não instalar nesse celular, que aplicativo que ele pode ou não usar, quanto que ele está gastando de internet, de 4G, de Wi-Fi, de que lugar que estão sendo esses Wi-Fi. Então todo esse controle de uma gestão de dispositivos móveis, porque o diferencial do dispositivo móvel é isso, cada hora ele vai estar numa rede. Poxa, ou então eu já bloqueio, não, só pode usar o 4G do celular, não tem conversa. Beleza, 5G hoje em dia, né? Mas tá ali, eu vou só proteger ali a rede móvel. Então eu vou fazendo essa gestão. E aí você consegue ter uma solução onde você vai ter todos esses dispositivos móveis, você vai saber a geolocalização de cada um, quanto que esse dispositivo tem de bateria, o que está instalado, quanto tempo que ele gasta, parecido com o Safety, que mede ali a produtividade, você consegue saber quanto tempo que ele gastou em cada aplicativo, dentro do celular também, se ele realmente está trabalhando efetivamente ou não, e aí você faz essa gestão, né? Eu vejo, não sei como vocês veem, mas eu vejo que o mobile, no futuro, ele vai tomar conta de praticamente tudo, vai ser muito difícil alguém ter. Hoje em dia a gente já vê muito difícil ter aqueles gabinetes, né? Aqueles computadores ali. Eu acho que no futuro os notebooks também vão perder um pouco a força, né? Vão ser mais realmente para pessoa de marketing, vai virar mais um mercado de gamer, né? Que daí precisa de mais processamento, mais placa de vídeo. Mas fora isso, eu acho que para o trabalho, eu acho muito difícil que daqui a alguns anos a gente veja ali os notebooks nas mesas, tá? Eu não duvido, já teve até um movimento já de fazer as docas para celulares, né? Ou seja, tu chegar no escritório, botar o celular e pegar uma tela grande, né? Sim. Que hoje o grande desafio do mobile é a tela pequena, né? Mas o resto... Teclado, vai, que é mais difícil de teclar no celular, né? Então, Entendido. teclado ali. Mas a Society tem uma solução, né? Que é para fazer a gestão desses dispositivos, Tem, né? nós temos uma solução que se chama Mobiltech, e a ideia é justamente fazer toda essa proteção que eu falei. Então, dentro dessa solução, eu vou saber que aplicativo que ele usou, a rota que ele fez, a geolocalização, onde que ele está nesse exato momento. Eu posso criar uma cerca, olha, esse funcionário aqui, ele pode trabalhar da casa dele, então você vai lá definir uma cerca de 5 quilômetros, que é a casa dele ali, e na empresa, na Dualcom, que fica aqui, 5 km. Se ele não tiver nessa cerca ou nessa, se você é avisado na hora. Pô, peraí, por que você não tá na sua casa trabalhando? Ou por que você não tá na empresa trabalhando? Onde você tá? O que você tá fazendo? Né? Ah, tudo bem, hoje em dia eu até concordo, a pessoa pode trabalhar de qualquer lugar. Sim. Mas tem que ter um bom senso também, né? Também não pode
eu já vi, tem alguns memes muito engraçados, de a pessoa trabalhando na praia, ali no meio do quiosque, ali trabalhando, aí também, né, não ajuda muito, né? Mas, ou seja, você ter essa gestão de dispositivos, né? Você saber realmente o que o cara tá fazendo, quanto que tem de bateria, de memória, até para você saber, poxa, eu preciso investir. De repente tem um celular que tem 16 GB de memória e usa 4. Não precisava ter 16 GB de memória, podia ter menos, posso alocar esse recurso para outro lugar e assim sucessivamente. Então, você ter uma gestão como isso é muito importante. E essa console, né, da Mobiltech, eu gosto dela porque ela é muito intuitiva. E ela serve para muitas coisas, até para a parte jurídica, né? Isso é uma coisa legal. Porque eu entrego o celular para o Rodolfo, você vai trabalhar com esse celular corporativo agora, Rodolfo, beleza. Você tem que ir lá dentro da solução e dar uma assinatura. Então, ele funciona até como um respaldo jurídico. Olha, o Rodolfo assinou que ele recebeu o celular dia 26 de setembro, às 10h05 da manhã. Vai estar aqui, vai estar lá registrado. Então, toda a movimentação, olha, de quem quer esse celular, você vai conseguir ver. Olha, esse celular em 2025 era do Rodolfo, 2027 foi para o Renan, 2029 foi para o Eduardo, e você vai ter toda essa visualização. Então, é uma solução para você, uma gestão total mesmo do dispositivo, né? Poxa, tive um problema, dá para acessar remotamente o celular da pessoa, você vai lá e faz os ajustes de Service Desk ali, corrige o que tiver que corrigir, instala o que tiver que instalar e, bom, e soluciona todos os problemas de maneira remota, né? A Mobiltech, ela serve justamente nesse sentido, né? Ela faz um pouco de tudo, né? Ela meio que faz a parte de proteção, que seria um antivírus de celular, parte de produtividade, a parte de gestão, de geolocalização, que é muito importante. Se eu perdi o celular, eu também não vou conseguir. Uma coisa legal que já aconteceu, inclusive. A Mobiltech, ela faz eu não sei explicar como que ela faz por dentro, a infraestrutura que ela usa, tá? Eu não sei explicar. Mas eu sei que ela protege o celular de uma forma que, se você formatar o celular e vender esse celular, poxa, é um celular da empresa. Rodolfo maliciosamente foi lá, formatou o celular e vendeu o celular da empresa para outra pessoa. Na hora que a pessoa ela vai startar o Android ali, vai colocar a conta dela, não vai conseguir. E aí ela vai colocar o e-mail dela e vai aparecer, olha, esse celular pertence à empresa tal, entre em contato, porque esse celular é corporativo. Bacana. E aí ela barra até o hard reset, né? Não sei como que ela faz isso, a infraestrutura eu confesso que eu não lembro, mas isso já aconteceu com a gente, alguém ligou lá na empresa falando, olha, tá com o celular aqui, e a gente viu, cara, é de um cliente nosso. Que loucura. E ela não conseguiu usar o celular, né? Aí não sei como que ficou, se a empresa depois liberou, colocou a senha, bom, aí eu já não sei como ficou. Mas eu sei que ela protege até o hard reset do celular. Entendido. Também. Então, por exemplo, se tiver um celular furtado, consegue fazer um wipe dele, limpar o celular? Consegue limpar o celular. Bacana. Bacana mesmo. Assim, uma solução muito interessante. Tem outros recursos, né? Eu brinco que ela tem um Car System da vida, né? Fazendo propaganda do Car System. O Car System lá é aquele lá que você vai lá, você coloca lá o alarme do carro, se alguém te roubar, ele anda 1 quilômetrozinho, trava as 4 rodas e começa a disparar aquele alarme gigantesco, né? Atenção, e bom, e aí você já conhece o resto. E a Society, a Mobiltech, ela faz exatamente a mesma coisa. Então, poxa, eu fui roubado, eu posso bloquear o celular, disparo um alarme no último volume, o criminoso não consegue baixar o volume, não consegue desligar o celular, não consegue fazer nada. A única opção que ele tem ou é tirar a bateria, mas tem alguns celulares que já não tira mais a bateria. A grande maioria, né? A grande maioria, o que sobra é ele jogar na parede e quebrar o celular, porque não tem o que fazer, vai ficar tocando eternamente, né? Então, assim, também tem alguns recursos. Isso é importante, né, Lu? Porque hoje é outra fonte de dados também, né? Com certeza. Outra fonte de dados. E é preocupante. Porque a gente deixa o Teams conectado no celular, o OneDrive conectado no celular, então tu tem acesso aos dados da empresa também a partir do seu dispositivo móvel. E uma ferramenta dessas traz uma segurança necessária num caso de roubo, por exemplo. Né? Exato. E aí você levantou um gancho aqui que a gente esqueceu de falar, que o Safety, o DLP, ele também se integra com o Office 365. Então, mesmo que a pessoa faça movimentações no Office, isso fica protegido e monitorado também. Ah, bacana. Não tinha muito esquecido de mexer. Bacana, né? Não é só monitorando só o dispositivo, monitora a nuvem também, né? Exatamente. Bacana. Isso é cada vez mais gente usando nuvem, né? Exatamente. Hoje, acho que quase todos os nossos clientes estão quase 100% na nuvem. Uma grande parte. Uma grande parte. E os arquivos dos dados também, né? Hoje em dia é difícil você ter alguém que tem um servidor de arquivos local ali. É muito difícil, né? A maioria ali é... Temos alguns, mas não faz mais sentido. Para a grande maioria não faz mais sentido. Né? É que tem ainda uma coisa que é até importante, né? Que é as pessoas têm uma certa desconfiança. Pô, eu vou subir esse arquivo na nuvem, quem me garante que a Microsoft não vai roubar meus dados, por exemplo? Poxa, tem todo ali um contrato que você assina, tem uma proteção. Hoje as nuvens, pelo menos as principais do mercado, não vou falar de todas que eu não conheço todas, né? Mas as principais do mercado, ela tem uma garantia. Pode confiar, fica tranquilo, pode colocar os seus dados ali, que eles estão criptografados, eles estão seguros, eles estão protegidos, ninguém vai ter acesso. Então hoje não tem o porquê desse receio. Eu até entendo, né? Mas, sendo bem sincero, não tem o porquê desse receio, né? Hoje a nuvem é muito segura. Se for bem configurado.
Não pode ter vazamento de senha, usuário. Exato. Né? E um backup em cloud é importante também, tá? E já salvou a gente também já, tá? Em alguns casos também já. É importante manter uma imutabilidade também habilitada, né? Já começar aqui a falar de Ah, soluções agora de TI, né? É isso. Sim, Porque não adianta tu ter os dados criptografados na nuvem e eles ser replicados no on-premise e eles ser replicados também para a nuvem criptografados, por exemplo, né? Porque daí, obviamente, já está criptografado. Exatamente. Não tem que fazer. Exatamente. Tem que fazer, né? Então é importante, né? Então é importante proteger a nuvem também. Sim. Né? Então isso é mais importante. Mas, Renan, eu vi que ele falou da hora ali antes, né? Pois é. Né? Já tomou cá uma hora e um pouco. Já deu uma hora. Eu já me pode perdi falar. aqui. Eu fui ver aqui quantas horas tinha aqui. Mas rendeu. Foi rápido, inclusive. Bom, Passa rápido. finalmente, né? Vamos. Luiz, um recado assim que tu deixa, que a gente tá com os desafios da segurança estão cada vez maiores, né? Sim. Qual o recado final assim que tu deixa assim para quem tá nos escutando agora ou nos vendo também? Boa. Olha, uma coisa que a gente ouviu ontem, inclusive, de um cliente, né? O recado que eu gostaria de deixar é: se capacitem, se atualizem também, né? Da mesma forma que a tecnologia tem inovado, o mercado automotivo tem inovado, saúde tem inovado, se nós não nos atualizarmos, a gente vai perder. Né? Então, por isso que é importante também esses podcasts. Parabéns por esse podcast, porque é legal, é uma passagem de conhecimento. A gente está atualizando, né, a galera que acaba não tendo tempo, talvez, de ler, fazer um curso especializado e tal. A gente está atualizando de alguma maneira, né? Então, isso é importante. Se atualizem, gaste um tempinho, sim, do dia. A gente tem 24 horas no dia, o dia passa rápido demais, passa. A gente gasta 8 horas. Eu tenho 2 filhos, tem que brincar com os filhos, tem que estudar, tem que fazer lição, tem que dar comida, tem que almoçar, tem que fazer exercício. Eu tô meio gordinho, não sou padrão. Mas tem que fazer exercício, mas tem que ter um tempinho também para se atualizar, né? Tem que ter um tempinho ali para você parar, poxa, deixa eu ver o que está acontecendo de novidade, como é que está a minha área, o que está acontecendo, quais são as tendências, tem que ir atrás disso e tem que se atualizar. Se você estiver atualizado, sabendo das informações, você está sempre um passo à frente. E aí, estando um passo à frente, você sempre tem vantagem, né? Então, é o recado que eu deixo ali, que eu acho muito importante. Então tá, Luiz. Eu acho que é importante o Luiz falar isso, né? De compartilhar o conhecimento, Sim. porque essa é a ideia do Dual Connect. Isso né? mesmo, essa é a verdade. Tanto é que esse é o nosso foco, né? é o nosso foco, né? E a gente não traz só. Hoje foi sobre TI, né? Soluções de segurança e tudo mais, né? Mas a gente traz episódios sobre outros assuntos que a gente quer compartilhar com nossos clientes, a gente quer mostrar o quão é importante estar ligado com a segurança, com a TI, né? E hoje foi um aprendizado gigante aqui, né? Nossa Um aprendizado gigante, Senhora. né? Que o Luiz nos trouxe. Todos nós. Com todas as ferramentas de soluções de segurança. E eu acho que é importante, quem puder acompanhar, quem puder escutar o Luiz, ver a importância de fazer uma implantação de uma ferramenta, por exemplo, do DLP dentro da sua empresa, né? E primeiramente eu quero te agradecer, Luiz. Eu achei fantástico essa nossa conversa hoje. Eu que agradeço em nome da Society também, né? A Society que me mandou, então ficamos felizes de ajudar vocês, com certeza. E é uma parceria que já é longa, já é bem duradoura, mas que com certeza vai dar muitos frutos ainda. Então conte conosco, não só comigo, com a Society como um todo, contem com a gente, que a gente está à disposição de fazer vocês e os seus clientes estarem bem protegidos também. Então tá. Luiz, muito obrigado Imagina. por vir compartilhar a tua experiência conosco aqui. Também eu quero agradecer a Patrícia, né, de ter deixado de ter vindo para cá, para o sul, né? E Renan, faz o fechamento para nós aí. Então é só agradecer realmente, né? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter trazido todo esse conhecimento. E assim encerramos mais um episódio do Dual Connect. Até o próximo episódio. Até o né, pessoal? próximo. Então tá, muito obrigado, hein? Até mais. Até mais, tchau, tchau.